nosso encontro semanal. Hoje nós vamos falar sobre a teologia de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, na cabeça dele, no coração dele, passa a seguinte ideia: somente os pecadores sofrem. O texto bíblico, irmãos, está em Jó capítulo 4, do 1 ao 8, e Jó capítulo 22, do 1 ao 5. Diz assim: então respondeu Elifaz o temanita e disse: sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos, esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura, não era o teu temor de Deus a tua confiança? E a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Caramba, irmãos, que palavra dura para alguém que estava ali sofrendo, hein? Pula agora para o 22, do 1 ao 5, olha o que diz. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o todo-poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia? E sem termo as tuas iniquidades. Meu Deus do céu, irmãos amados, caramba, que palavra forte. Antes de apresentar os objetivos da nossa lição de hoje, deixa eu te dizer algo, irmãos, e no nome de Jesus, nunca se esqueça: nem todo conselho é bom, nem mesmo quando quem o dá pensa que é o conselho certo. Às vezes, ele é dado com toda sinceridade, porém, continua falho. Foi justamente isso que aconteceu aqui neste episódio. Elifaz estava acreditando que o conselho que ele estava dando a Jó era o certo, quando na verdade não era. Uma lição para mim e para você, meu irmão: quem tem que decidir se o conselho é bom ou certo não é quem dá o conselho, é quem recebe ele. Então, quando você recebeu um conselho, busque a presença de Deus. Busque o Senhor em oração, para o Senhor dizer no seu coração se aquilo é bom ou não. Nunca se esqueça disso. Nem todo conselho é bom. Pois bem, nós temos 3 objetivos hoje, amados. Primeiro é apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. Segundo é mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado, a quebra da tradição religiosa. E terceiro e último objetivo nosso é identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Amados do Senhor, deixamos Jó na lição passada, no vídeo passado, no capítulo 3, no que poderíamos chamar de pessimismo sombrio. A sua depressão era profunda, meu irmão. Nós falamos isso semana passada. Ele desprezava o dia do seu nascimento.
Odiava a ideia de ter sobrevivido ao nascimento. Quando não conseguiu mais aguentar, ele desabafou. Vimos isso lá no capítulo de número 3, capítulo difícil. Quando o deixamos, o pobre homem estava no fundo do poço. Os 3 amigos que foram consolá-lo ficaram ali olhando para ele sem dizer uma palavra durante 7 dias, 7 noites, amados, em silêncio, observando, ouvindo e formando sua opinião. A princípio, foi difícil para eles acreditar que aquele era realmente o seu amigo Jó. O cara estava completamente diferente. Tinha a cabeça raspada, o rosto inchado e o corpo coberto de tumores purulentos. Cara, o texto, irmãos, ele é tão terrível que se você pegar uma luneta e olhar para esse texto, meu amado, é possível você ver vermes pequeninos saindo das feridas de Jó. É uma cena grotesca. Jó fica mudando de posição, não se sente confortável sentado no meio do lixo da cidade, amados. As suas noites são cheias de gemidos, inquietação. Devagar e com agonia, ele tenta ficar de um jeito que alivie um pouco aquela dor, mas ele não consegue. Quando o sol se levanta, a coisa piora. Os raios queimam a sua pele. Cara, nem mesmo a sua mulher pôde consolá-lo. O homem está atormentado por suas aflições, tem o espírito quebrantado. Meu amado irmão, se alguém na terra já precisou do conforto de um amigo, esse homem era Jó. Seus amigos compareceram, marcaram cartão, mas não conseguiram consolá-lo. Caramba! Já era bastante ruim vê-los sentados, silenciosos, com os olhos fixos nele. Mas quando abriram a boca, amados de Deus, as coisas só pioraram. Não que pretendessem ser maus, não era isso não. Apenas perderam de vista o seu propósito. Qual seria ele? Pare e pense um pouco, amado do Senhor. No começo, haviam ido para consolá-lo. Olha o que diz, capítulo 2, versículo de número 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta, Zofar, o Naamatita, e consentaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. Ou seja, a missão era essa: se juntarem para ir consolar o coração do amigo. Agora, olha o que eu vou dizer, queridos. Das centenas de associados nos negócios, e dos amigos de Jó, somente esses compareceram. Foram pelas razões certas, com certeza absoluta. Foram vê-lo como faríamos com um amigo que estivesse hospitalizado, gravemente enfermo. Você e eu não sabemos o que dizer, e, portanto, no geral, nós ficamos perto ali, falamos pouco. É verdade também que em certas ocasiões falamos e dizemos a coisa errada. E aí saímos pensando, meu Deus do céu, por que que eu disse aquilo? Seria preferível ter ficado calado. Ei, escute o que eu vou dizer para você, meu amado. E nunca se esqueça disso também. O silêncio total nessas horas, nesses momentos, é muito melhor do que palavras inadequadas. Todos erramos ao dizer um pouco mais do que deveríamos. Cuidado
com esse pouco mais, meu amado. Cuidado com esse pouco mais. Aqueles homens, entretanto, eles vão muito além. Eles misturam culpa com vergonha, condenação e juízo. Estão eles com os corações ali, irmãos, amontoado de noções legalistas. Para acertar o alvo, eles recorrem ao sarcasmo, às discussões. Mas e o consolo? E a simpatia? Simples. Ambos se perderam no calor dos argumentos verbais. Ei! Meu amado irmão, cuidado. Primeira coisa que nós vamos ver nesse texto belíssimo, né, capítulo 4, é os pecadores no contexto da justiça retributiva, ou seja, a lei da semeadura e da colheita. Você vê que depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, ele se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional. Que pensamento é esse? É esse que eu acabei de dizer agora, a justiça retributiva. Ele está firmemente convencido que a lei da causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditório. Ou seja, o homem colhe o que ele plantou. Essa primeira parte do seu discurso, que está no capítulo 4 e o 5, e eu aconselho você parar o vídeo e fazer essa leitura, né? Ele defende que o homem colhe o que plantou, amados. Olha o que ele diz, Jó 4, versículo 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Ou seja, para ele nós habitamos em um universo moral que exige consequências das nossas ações. E talvez você esteja aí pensando assim, mas a Bíblia mostra esse princípio e eu vou concordar com você, ó. Beleza. Por exemplo, o salmista, ele confirma que Deus é bom e justo, e por isso recompensa os bons e pune os maus. Salmo 1, versículo 6. O Novo Testamento também atesta esse princípio, que diz a palavra, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 de Pedro 3,12. Portanto, amados, ele defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo ele se Jó estava sofrendo, era porque havia pecado. E cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral do seu pecado. E para Jó, não havia outra opção. Caramba! Quantos são, amados, os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem a injustiça e esquecem de que Deus é quem pode ver todo lado da questão. Você ouviu o que eu disse? Só Deus pode ver todo lado da questão. E aí, meu irmão, Jó vai se queixar. Em sua defesa, Jó contrapõe a teologia de Elifaz. Dá uma olhadinha aí no capítulo 6 e no capítulo 7, amados. Essa teologia era, na verdade, a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e uma punição para os maus. Elifaz não está de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente, queridos. Tratava-se de parte da verdade, mas não toda ela. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. O patriarca
não aceita, né, a tese de Elifaz e por isso sente-se o quê? Alienado de Deus. Olha aí, capítulo 6, do 1 ao 7. Por não aceitar a tese de Elifaz, ele também se aliena de si mesmo. Olha aí, capítulo 6, do 8 ao 13. E ele vai se alienar também dos seus amigos, do versículo 14 até o 23 ainda do capítulo 6. Isso leva Jó a se queixar de Deus. Ele se queixa, amados, pela situação atual. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Por quê? Porque ele era justo. Ele não estava em pecado, portanto, não merecia sofrer. Em seguida, Jó faz o quê? Se queixa a Deus no capítulo 7, a partir do versículo 11. Desejando dessa forma, queridos, abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo, com o Criador. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera, através de um relacionamento direto com o Criador, aonde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. Amados do Senhor, escute o que eu vou dizer. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente àquele que pode realmente resolver. E esse é Jesus. Por isso nós temos hoje muitos fracos, né, feridos dentro da igreja, porque no momento da dor, da dificuldade, em vez de buscar em primeiro lugar a Deus, ele busca homens tão pecadores quanto eles. Homens tão pecadores quanto nós. E nessa busca por conselho, muitas vezes encontramos os Elifaz modernos. Em vez de consolar, irmãos, eles acusam. Em vez de consolar, em vez de amenizar a dor, coloca uma carga maior sobre o ombro do coitado do irmão, da coitada da irmã. Então, nós precisamos vigiar. No momento da dor, busque o Senhor Jesus Cristo em primeiríssimo lugar. Outra coisa que nós vemos no capítulo 4, irmãos, é os pecadores no contexto da tradição religiosa, ou seja, é a tal da ortodoxia engessada. Você vai ver que no seu segundo discurso, a partir do capítulo de número 15, ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. O que ele diz, irmãos, está no capítulo 15, versículo de número 4, ele diz assim: E tu tens feito vão temor e diminuis os rogos diante de Deus. Olha que coisa. Ou seja, assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus estaria errada. E nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso, irmãos, Elifaz ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que as suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras lançadas ao vento. Uma ameaça à tradição religiosa. A partir ali do versículo de número 7, né, do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como uma forma de validar o seu princípio teológico. Olha o que ele diz, amados. Ele fala assim, ó: que sabes tu que nós não sabemos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos, idosos, muito mais idosos do que o teu próprio pai. Isso está no capítulo 15, 9 e 10. Cara, segundo Elifaz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Aí não tem mais jeito. Aí quando
o assunto se encerra na esfera terrena, precisamos buscar um defensor no céu, irmão. Em sua defesa, você vê de maneira muito clara isso no texto, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz. Dá uma olhadinha aí no capítulo 16 e 17. E não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme fazemos em salmos, orações e súplicas recitadas assim. Ou seja, se fizermos dessa forma, nós vamos evitar um literalismo rígido que empobrece o sentido do texto. Quando este é poético, consequentemente ou inconsequentemente, transforma Jó em um sacrilégio. Então, nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se onde? Na terra. Mas Jó, ele apela aos céus, ou seja, a sua fé o projeta para o alto, à procura de quem realmente possa defendê-lo. Ele quer um defensor, amados, que interceda por ele no céu. Caramba, irmãos, olha o que diz Jó 16, versículo 18. A terra não cubras o meu sangue, e não haja lugar para o meu clamor. Agora olha o 17:2. Porventura não estão zombadores comigo? E os meus olhos não contemplam as suas amarguras? O patriarca, ele se expressa de forma poética, mas a sua mensagem, irmãos, ela é profética. Seu anseio por um mediador pronuncia o justo advogado, Jesus Cristo. É o que está em 1 de João, capítulo 1, 5 e o versículo 7. E esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é a luz, e nele não há trevas nenhuma. Versículo 7. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Outra coisa que nós vamos ver nesse texto, né, nesse capítulo de número 4, é os pecadores diante de um Deus finito. Caramba, irmãos, que coisa linda, cara. No seu terceiro discurso, né, que é no capítulo 22, ele faz apelo para a transcendência divina ao atacar Jó. Grosso modo, amados, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressaltam a sua superioridade em relação à criatura. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. É o que está no capítulo 22. 1 ao 3, então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeito os teus caminhos? Olha isso! Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Cara, nós precisamos vigiar com relação a isso. Ele era grande, Deus era, e não poderia se envolver com problemas humanos. Olha só. Olha o que ele diz, principalmente do pecador chamado Jó. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que está acontecendo aqui na terra, indiferente às coisas que criou. Então, para Elifaz, não adiantava Jó chorar. Não adiantava Jó reclamar.
ele precisava se arrepender. Só, irmãos, que ele faz, não sabia o que Jó sabia, que Deus caminha com os homens. Nessa parte da poesia, Jó expõe os seus argumentos de forma clara. Dá uma olhadinha aí, irmãos, é 23:1, diz assim, ó: respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Agora olha o 24, versículo 25. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Ele demonstra aqui que nunca negou a transcendência de Deus, como ele quer dar a entender. Ei, escute o que eu vou dizer aqui, irmãos. Ele queria que Jó acreditasse que estava em pecado. Tem pessoas assim, que fica martelando aquilo, e com um propósito apenas: dizer para você assim, ó, você está errado. Ele quer que você realmente acredite que você pecou, mesmo que você não tenha pecado. Ele reconhece, irmãos, que Deus é excelso e pode fazer o que intenta, o que ele diz. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. É exatamente isso, meu amado. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus. Sabe por quê? Porque o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha assim com os homens. Sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se sim com os seres humanos nos mais diversos detalhes da vida. E eu quero concluir a lição, irmãos, de duas formas hoje, mostrando lições penosas tiradas ali de Elifaz e lições abençoadoras tiradas do livro de Jó. Primeiro vamos começar com as penosas, né? As lições penosas de Elifaz. Ei, as suposições, a primeira é essa: as suposições reduzem a compreensão e o discernimento. Nunca se esqueça disso. Segunda lição penosa tirada de Elifaz é que o orgulho obscurece a misericórdia e a compaixão. Agora, tem as lições úteis, né, que nós aprendemos aqui nesse texto maravilhoso. E a primeira é: há ocasiões, irmãos, em que palavra das outras pessoas pioram o nosso problema. Nunca se esqueça disso. E a segunda é: há ocasiões em que os caminhos de Deus só nos tornam mais confusos. O que eu quero dizer é o seguinte: não espere compreender tudo o que acontece no momento que acontece. Quero, irmãos, no nome de Jesus, que você coloque essa palavra no seu coração. E sempre que você for consolar alguém, lembre desse capítulo 4 do livro de Jó. E não faça como Elifaz fez. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.